E aí galera, como é que vocês estão? Beleza? Daqui eu tô muito bem, graças a Deus. Tamo junto aí para mais uma aula de inglês fenomenal sobre os modal verbs. Verbos que são auxiliares, são extremamente importantes. Eles ajudam principalmente na hora de você exprimir, de você expressar uma ideia. Numa frase simples de se compreender, você pode dar um tom de conselho, ou uma sugestão, ou uma ordem, uma obrigação, uma proibição. Então esses tons, essas cores dadas nas frases são os modal verbs que trazem essa novidade assim, na compreensão, na hora de exprimir uma ideia. E nós vamos entender eles agora tintim por tintim. Você vai sair dessa aula aqui entendendo tudo sem nenhuma dificuldade. Bora para a aula. Para que usamos? Começo as minhas aulas com essa pergunta porque eu entendo que ela é muito importante. É uma pergunta que a gente se faz o tempo todo, né? Para que a gente usa isso? Para que serve? Como eu vou usar isso? Os modal verbs, ou verbos modais em português, são os verbos que expressam situações, circunstâncias ou opiniões. Já os verbos comuns, ou seja, play, jogar, go, ir, travel, viajar, expressam apenas estado, ação ou fenômeno da natureza. Então eles têm uma ideia fixa, um significado específico. Já os modais, eles ampliam essa ideia, mudam toda a circunstância do ambiente da frase. Essa é a principal diferença entre eles, entre os verbos modais e os verbos comuns. Os modal verbs que estudaremos são 8. Existem mais uns 2 ou 3, mas os mais importantes que eu vou focar hoje, na aula de hoje, são 8. Can, could, may, might, should, must, will e would. Esses 8 modal verbs que a gente vai estudar, vamos analisar a função deles e como eles trabalham. Vamos começar com o can. Esse é o mais fácil de todos. Esse é um modal que expressa ou uma habilidade, uma coisa que você consegue fazer, uma competência, uma capacidade que você tem. E ele também expressa permissão. Quando você, por exemplo, está lá apertado, você quer ir no banheiro e você pede ao seu professor, sua professora, posso ir ao banheiro? O can também é usado para justamente pedir essa permissão ou conceder, né, dar essa permissão a alguém para fazer alguma coisa. Vamos ver alguns exemplos. I can play the piano. Eu consigo, eu posso, tenho essa capacidade. Eu consigo tocar piano. I can play the piano. E o segundo exemplo, you can run very fast. Você consegue, você pode correr muito rápido. Você ou vocês, não é? Porque o you pode ter essa ideia dupla, tanto de você, singular, como de vocês, plural, mais de uma pessoa. Agora vamos para o próximo. Could. Este modal tem a mesma função que o can, ou seja, ele expressa habilidade, talento, capacidade, ele também serve a pedir permissão, pedir autorização para fazer alguma coisa. A diferença é que ele funciona tudo isso no passado. Então, vamos ver alguns exemplos dele funcionando no passado para a gente entender melhor o que eu acabei de explicar. I could play the piano every day. Eu conseguia, eu podia tocar piano todos os dias. Agora talvez eu não consigo mais. You could run very fast. Vocês conseguiram correr muito rápido. Ou seja, uma ação que aconteceu no passado, uma coisa que você foi capaz, você foi habilidoso para fazer. Você correu muito rápido. You could run really fast. Você conseguiu ou conseguia fazer isso no passado. May. Esse modal já tem uma ideia mais assim de possibilidade, de alguma coisa que você acha possível, que pode ser feito, que tem a possibilidade de acontecer no futuro perto, ou seja, num futuro não muito distante, uma coisa que você meio que consegue visualizar acontecendo, a possibilidade. E também serve para pedir permissão. Se fôssemos analisar uma escala, o can é a forma mais desleixada de pedir permissão. Posso ir no banheiro? Posso beber água? O could seria eu poderia, uma coisa mais séria, né? I could. Could I go to the bathroom? Eu poderia, né? O could. O may, você me permitiria, a senhora me permitiria, seria uma coisa mais formal do que o could. Então você percebe aí que quando eles funcionam com permissão, eles ficam cada vez mais sérios, mais formais, não é? Vamos ver alguns exemplos. It may rain tonight. Ou seja, pode ser, provavelmente, a possibilidade de chover essa noite. E por que tem esse it ali? Porque o verbo chover é um verbo impessoal.
ele não tem como você botar uma pessoa praticando a ação de chover. Então no inglês não existe oração sem sujeito ou verbo impessoal. Ele precisa ter um sujeito. Então o sujeito que vai ali é o it, que é um sujeito neutro. Ele justamente é perfeito para entrar como um sujeito que pratica a ação de chover, entendeu? Não encontra muito sentido não, que às vezes algumas coisas são meio assim, mas é a forma que em inglês se escreve. Então quando você fala que vai chover, vai nevar, ventar, o sujeito é sempre it. Ele sempre fica ali. It rains, chove. It snows, neva. Entendeu? Mas esse é assunto para outro dia. Então, it may rain tonight. Possivelmente, provavelmente, chove esta noite. Vai chover esta noite. Como eu falei, a possibilidade no futuro. We may come to your house. Nós possivelmente viremos à sua casa. Há uma possibilidade, uma probabilidade de que nós venhamos à sua casa. Vamos ver o próximo modal verb. Might. O might tem uma função parecida com o may, só que ele também tem a ver com o passado. Lembra da relação can, could? Os dois primeiros que nós vimos? Então, uma relação parecida. O might tem a mesma função que o may, mas no passado. Enquanto possibilidade, há com pouquíssimas chances de acontecer. Vamos entender melhor. Se eu falo can e eu falo que eu consigo, I can play the piano. Could, eu consegui. I could play the piano. Eu consegui tocar piano. O may, possibilidade no futuro. I may go to the cinema. Eu possivelmente, ou provavelmente, irei ao cinema. Já o might é o passado. É uma coisa que teve a possibilidade de acontecer. É uma coisa que houve a possibilidade. E, como nós vimos aqui, quando ele dá essa ideia de possibilidade, ele também dá uma ideia de possibilidade para o futuro. Mas é uma possibilidade assim quase inexistente de acontecer. Uma coisa que você tem pouquíssimas chances de fazer. Uma coisa que você quase não tem como fazer. Vamos ver alguns exemplos aqui. I might travel to the USA in 5 years. É possível que eu viaje para os Estados Unidos em 5 anos. Mas é uma possibilidade assim que não sei se eu vou conseguir juntar dinheiro, não sei se eu vou conseguir, se eu vou querer até lá. Uma coisa com poucas chances. Outro exemplo. She might try again after a few hours. Ela pode tentar novamente em algumas horas. Mas assim, se eu falo que o may é uma coisa mais certa, é uma possibilidade mais certa, o might é uma coisa assim quase que não vai acontecer, entendeu? Uma coisa assim com pouquíssimas chances de acontecer. Beleza? Essa é a diferença mais clara e definitiva entre os dois. Vamos ver o próximo modal verb. Should. Este modal verb tem a função de expressar um conselho, uma dica, uma recomendação, sugestão, aviso ou chamar atenção. É interessante o should porque ele tem essas várias funções e ele expressa várias ideias diferentes dependendo do contexto, da situação, de como a pessoa está falando aquilo para você. Por exemplo, you should practice a sport. Você deveria praticar um esporte. Pode ser um conselho, pode ser uma chamada de atenção. Por exemplo, digamos que você vai no médico lá com algum problema e o médico fala para você: você deveria praticar esporte. É uma chamada de atenção, concorda? Uma recomendação. He should not speak now. Ele não deveria falar agora. É uma recomendação negativa. Não fale agora. Você não deveria falar agora. Ele não deveria falar agora. He should not speak now. Vamos ver o próximo modal. Must. O must tem uma ideia mais de obrigatoriedade, dever. É uma obrigação pessoal, uma coisa interna. Tipo, eu acho extremamente importante fazer alguma coisa. Porque existe uma obrigação extra-pessoal, uma obrigação que é imposta, que é o have to. Mas não é assunto para hoje não, num outro momento a gente fala sobre isso. Mas esse must é o que eu preciso fazer ou não posso fazer, mas é algo pessoal. O must também dá uma ideia de incerteza, alguma coisa que eu não tenho 100% de certeza de alguma coisa acontecer. Talvez gigante assim. Vamos ver aqui. It must be
10:20 now. Deve ser umas 10:20 agora. Provavelmente eu olhei o tempo, eu observei que não tá tão tarde assim. Então, foi uma estimativa, assim, um chute. Totalmente no escuro. We must respect our parents. Nós devemos respeitar nossos pais. É uma lei que nós temos que ter. É uma obrigação que nós temos que nutrir. Então, aqui é um exemplo do uso do must. E o must na forma negativa, ou seja, quando ele tem o not lá, é importante frisar que ele tem uma ideia totalmente contrária à obrigação. Uma proibição. Você é meio que proibido a fazer alguma coisa. Você não pode fazer de jeito nenhum. Colocou ele na forma negativa, já teve essa ideia assim, totalmente negativa de proibição e tal. Will. Este modal verb é utilizado quando queremos falar de ações no futuro. O futuro simples, alguma coisa que vai acontecer. Eu cantarei, eu falarei, eu irei, levarei, eu ouvirei. Esse tipo de futuro seria o will. E também é usado quando você quer pedir alguma coisa a alguém assim, aquela vozinha, por favorzinho, por favor, seria o will na forma interrogativa. Em forma de pergunta, ele dá essa ideia. Vamos ver aqui. I will get a driving license. Eu vou tirar a habilitação para dirigir. Ou eu tirarei a habilitação para dirigir. Então é um projeto para o futuro, mas uma coisa assim espontânea, sem muita certeza, sem nada muito sólido, digamos assim. Eu farei isso. Uma decisão assim de momento, entendeu? Outro exemplo. He will finish his activities in 10 minutes. Ele vai terminar, ou ele terminará, suas atividades em 10 minutos. Entendeu? Então, assim, é uma coisa espontânea, né? Sem muito compromisso com algo pensado. Esse 10 minutos é como se fosse assim, ele vai terminar já já. Talvez, assim, quem sabe. Não é uma coisa sólida, entendeu? Vamos pro próximo. E último. Would. Este modal verb expressa uma ação no futuro do pretérito. O que é esse futuro do pretérito? Cantaria, falaria, iria, levaria, andaria, ouviria. Esse iria no final dos verbos é um exemplo bem claro da função do would numa frase. É por isso que ele tem muito uma ideia de condição, de condicional. Porque normalmente a gente usa frases com would quando a gente quer dar uma ideia de condição, algo que depende de outra coisa para acontecer. I would hang out with my friends if I could. Ou seja, eu passearia com os meus amigos se eu pudesse. Tá vendo? É como se ele pedisse uma condição. Eu faria isso se eu tivesse dinheiro. Então ele meio que puxa uma condicional. Por isso que ele é conhecido como modal que expressa condicionais, ou que expressa condição. She would like to speak now. Ela gostaria de falar agora. Um outro uso muito comum para o would é essa ideia de gostaria. Quando a pessoa deseja alguma coisa, ela quer alguma coisa, normalmente usa o would junto com os verbos, né? O would vem antes do verbo principal. Vamos ver os exemplos. Would hang out, eu passearia. Would like, gostaria. O would vem sempre antes do verbo. Não só o would, mas todos os modais que nós vimos sempre virão antes do verbo principal. Vamos para as formas agora. Vamos começar pela negative form, forma negativa. Sempre que nós ouvirmos forma negativa, temos que ter uma coisa na cabeça. Not. Ponto final. Forma negativa tem que ter not. Um é sinônimo do outro. Forma negativa sem not não existe. I cannot play the piano. Eu não posso tocar piano. Observe que eu adicionei o not depois do can. Uma coisinha, uma observação aí sobre esse slide. O can e o not, eles ficam juntos. Então, I cannot. Esses dois N's ali do can e do not, eles ficam juntos um com o outro. I cannot play the piano. Eu não consigo tocar piano. Só porque eu coloquei o not ali, já mudei toda a ideia da frase. You could not run very fast. Vocês não conseguiram ou não conseguiam correr muito rápido. Beleza? Nós temos o could, com aquela ideia de habilidade, capacidade do passado, mas na forma negativa, could not. E por último, he should not speak now. Ele não deveria falar agora. Esse exemplo a gente até usou lá atrás, falando sobre o should, inclusive a gente usou esse exemplo. Então ele não deveria, uma recomendação negativa.
Agora vamos para a forma interrogativa, ou forma de pergunta. Can I play the piano? Eu posso tocar piano, eu consigo tocar piano. Mas quando o can está em pergunta, normalmente ele expressa, como eu já falei, uma ideia de pedido de permissão. Eu posso, você me permite fazer isso? E o could também expressa, mas não é a única função da forma interrogativa, tá? O can pode expressar um pedido de permissão, mas ele também pode expressar apenas uma pergunta. Can I play the piano? Eu posso tocar piano? Eu posso interpretar isso como um pedido, mas também, será que eu consigo? Será que eu tenho condições, eu tenho talento de tocar piano? Pode ser também da mesma maneira. Could you run fast? Vocês conseguiram correr rápido? Vocês puderam correr rápido? E o should na forma interrogativa. Should he speak now? Ele deveria falar agora? Aí observa uma coisa. Todas as vezes que colocamos forma interrogativa, o modal, qualquer um dos 8, can, could, may, might, will, would, must, may, todos eles, da pergunta, eles vão para antes do sujeito. Ou seja, se na frase normal é I can play the piano, na pergunta fica can I play the piano? Então eles trocam de lugar com o sujeito da frase. Ó, na segunda frase, como é que é a frase normal? You could run fast. Você conseguiu correr rápido. Mas eu quero transformar isso em pergunta. Eu pego could e coloco ele antes do sujeito. Could you run fast? Mesma coisa com o should. Pego o should, forma normal dele. Depois do sujeito. He should speak now. Ele deveria falar agora. Agora, para perguntar, que é a forma interrogativa, eu pego esse should e coloco ele antes do sujeito. Ele troca de lugar com o sujeito. Should he speak now? Espero que as formas negativa e interrogativa tenham ficado claro. Qualquer coisa, só deixar nos comentários. Tamo junto. Hey, what's up? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Na descrição desse vídeo, eu deixei alguns links que podem te interessar. Eu deixei uma folha de atividades para você fixar o que você aprendeu. Deixei todas as imagens da aula de hoje e deixei alguns materiais extras que você pode baixar e estudar quantas vezes quiser. Se mesmo depois que acabou a aula você teve alguma dúvida, não tem problema. Deixe nos comentários que sempre que eu puder eu vou te ajudar. See you next class. Take care!